Olha ele aí, aí sim. Em Atlantic City, talvez a cidade mais incrível dos Estados Unidos, segundo ele mesmo, está gostando do que está vendo lá em Atlantic City, o Mauro. Está lá direto do Mundial também. Bom dia, Mauro. Eu queria suas impressões sobre esse Fluminense, hein, que mandou bem ontem. Bom dia. Bom dia, Tirone. Bom dia, Danilo. Bom dia, Casão. Bom dia a todos. Acho que o Fluminense fez um bom jogo, né? Poderia realmente ter vencido. Acho que deixou uma boa imagem. Como o Danilo falou há pouco aí, faltou colocar a bola dentro do gol. Isso compromete a atuação, claro. Não adianta você jogar bem, ter chance de poder ganhar e não aproveitar. A diferença que eu vejo em relação ao Palmeiras são duas. Uma, o nível do adversário. De fato, o Dortmund hoje é um time melhor do que o Porto, embora também tenha feito uma campanha meio errática, né? Uma temporada muito de altos e baixos, mas no final foi bom. O arrancar o vaga na Champions League. E a diferença é que o Palmeiras tem um atacante de 25 milhões de euros e o Fluminense tem um Everaldo que custou 1,2, 1 milhão e 200. Né? O investimento do Fluminense é menor. O Renato não tem os jogadores que a comissão técnica do Palmeiras, comandada pelo Abel Ferreira, possui. Então, acho que isso também pesa no contexto. Né? Estamos falando de um time que é um bom elenco, mas com condições muito mais modestas do que o Palmeiras, do que o Flamengo, do que o Botafogo, né? Dos outros brasileiros que disputam. Mas eu não embarco nesse modo ilusão, não. Eu acho muito ilusória essa narrativa que se criou no Brasil. Os times europeus claramente não estão aqui com a motivação que eles têm na Champions League nos seus campeonatos. Alguém dirá, isso não é problema do adversário? Claro que não. Se o Fluminense vencesse, ia ficar lá. O Fluminense ganhou do Borussia Dortmund. Ponto. E dane-se o resto. Mas para você tirar conclusões, como você leu uma mensagem de alguém aí que não manda o nome, manda um nickname, um apelido, né? Cadê os que falavam? Amigo, se você achar que vai medir força dos times nesse campeonato, você está realmente com o modo ilusão acionado na velocidade máxima, né? Porque não vai medir. Sabe há quanto tempo que o Dortmund não jogava? 1 mês. Você acha que os jogadores queriam estar aqui? Sinceramente. Sejamos honestos. Os caras queriam estar de férias. Especialmente os que são convocados. Porque no ano passado teve Eurocopa, no que vem tem Copa do Mundo. Esses caras estão tendo as suas férias abortadas. O Dortmund não jogava há 1 mês. O jogo da classificação para a Champions, que foi uma grande arrancada com uma sequência de vitórias, foi exatamente 1 mês antes dessa partida contra o Fluminense. Os caras nem jogando estavam. Então é evidente que o Fluminense, muito mobilizado, preparado, vai fazer um jogo bom. Tem bons jogadores. Foi lá e fez um bom jogo, poderia ter vencido. Mas é muito diferente você enfrentar um time desses, o que não acontece, num outro cenário. Talvez ocorra na competição, com algumas equipes que levem mais a sério, numa fase decisiva que você não quer perder, mas eu acho muita ilusão. E detalhe, os brasileiros não fizeram o gol nos 2 jogos, nenhum brasileiro ganhou do europeu, todo mundo está achando o máximo. Então quer dizer que quando o CRB eliminou o Palmeiras em 2021, na Copa do Brasil, o Santos esse ano, então o campeonato alagoano é melhor, na Copa do Brasil, né? É melhor do que o paulista. É isso. O CRB então poderia jogar a Série A, que ia fazer uma grande campanha porque eliminou o Palmeiras há 4 anos e agora eliminou o Santos na Copa do Brasil. Então, se o Nova Chicago, o Chacarita, o União de Santa Fé jogarem o brasileiro, eles vão se dar bem porque o Central Córdoba ganhou do Flamengo do Maracanã e empatou fora. Então, esses jogos também servem para medir. O futebol brasileiro, então, está muito abaixo do argentino porque o time pequeno da Argentina ganhou do Flamengo. As pessoas acham isso mesmo? Então, quando o Flamengo empatou lá perdeu para o Palestino, então o campeonato chileno, não, gente. Jogos. Agora, para você ter uma medida, não dá para tirar. O torneio tem algumas coisas legais, eu acho que está sendo uma experiência interessante, e eu acho que o importante, se o europeu vem baleado, desfalcado, desmotivado, com um problema do europeu, tu vai lá e ganha e bota na história. Ganhei. É isso. É só isso. Mas achar que, não, viu, nós não estamos nesse nível, eu acho até pueril, honestamente. Eu acho até pueril, como eu vi algumas pessoas escrevendo em rede social e tal, porque não é isso. Agora, o Fluminense fez um bom jogo, acho que o torcedor tem que ficar feliz e orgulhoso com a atuação da sua equipe e lamentar o fato de não ter convertido quando teve oportunidade para isso. E outra coisa, o Borussia Dortmund é uma boa equipe, agora fez um esforço enorme na reta final da temporada e chegou ali no bagaço já, há 1 mês. Queria estar de férias, não estava. Gente, é diferente, claro que é diferente. Achar que o time alemão entra em campo nesse torneio contra uma equipe de outro continente, um torneio que ele sabe que dificilmente ele vai vencer, com a mesma motivação que teve em jogos fundamentais para garantir uma classificação, que rende dezenas de milhões de euros ao time que se classifica,
E outra coisa, sabe quantos pontos separaram o Borussia Dortmund do campeão alemão Bayern? 25. O quarto colocado ficou 25 pontos atrás do campeonato do país. Então, não desmereço a boa atuação do Palmeiras. Acho que a ressalva é não ter convertido e não ter vencido, falei segunda-feira, um jogo vencível contra o adversário que era o pior europeu, é o pior europeu da competição, em tese. Não acho que tem que desvalorizar, pelo contrário, tem que valorizar a boa atuação do Fluminense, mas daí a achar que os campeonatos na Europa não são tão bons, que o futebol brasileiro está no mesmo nível, que o Renato Gaúcho poderia daqui a pouquinho treinar um time da Alemanha, pega as últimas temporadas do Renato no Grêmio para avaliar o Renato, gente. Não vale avaliar por um jogo. Né? Por favor, né? Eu acho, assim, eu penso completamente diferente. E não é eurocentrismo, não. Estou tentando ser realista. Não vou, eu vejo futebol, a gente vê futebol, pô. O ano inteiro. Todos os dias do ano. Um pedaço ali de 2, 3 jogos, aí eu tiro uma conclusão. Ah, não, então não é. Peraí. Né? E mais adiante, a Inter ontem empatou com o Monterrey, 7º, né, do Campeonato Mexicano, se não me falha a memória. Então quer dizer que o Campeonato Mexicano é tão bom quanto a Série A da Itália? A Inter acabou de perder o técnico, está em fase de transição, mudando as coisas. Realmente, assim, eu acho que não dá para... Eu não vou me iludir com isso. Achar que, por conta de 2 jogos em que brasileiros jogaram contra europeus, empataram 0-0, mas fizeram bons jogos, né? Europeus que não são os mais poderosos, evidentemente, nem o Porto, nem o Borussia, que o Campeonato Brasileiro, o futebol disputado no Brasil, é tão bom quanto o dos campeonatos europeus, estão no mesmo nível, os técnicos estão, na minha visão, não estão, muito longe disso. Muito longe disso. Mas não tiro o mérito e acho que o time sul-americano, brasileiro, não europeu, não tem nada a ver com isso. Vai lá e tenta ganhar. Conseguiu um bom resultado, venceu, ótimo. O único que marcou algum gol sul-americano contra o europeu foi o Boca, que fez 2 do Benfica e conseguiu tomar um empate com um homem a menos, a mais em campo, com aquele gol do Otamendi. Então, assim, acho que são participações dignas, que merecem palavras elogiosas, mas daí a tirar essas conclusões que muita gente está tirando, eu acho... Não só eu acho um equívoco, mas precipitado. E daqui a pouquinho pode mudar completamente de opinião por conta de outros jogos que vão acontecer. Agora, pode ser que aconteçam vitórias de sul-americanos contra europeus e tudo, até provável que uma ou outra aconteça. Mas eu não me deixo levar por isso, não. Muito pelo contrário. Eu acho que esse torneio não mede esse tipo de coisa e dificilmente vai ter um torneio que venha medir, porque o interesse é outro. O nível de envolvimento é outro, a mobilização é outra. É como eu penso. Eu queria falar dessa linha do Mauro, da comparação, de tirar conclusões. O futebol brasileiro não ganha o Mundial lá, o Intercontinental, desde a época do Corinthians. Sim, desde 2012. E muitas vezes não passou da semifinal contra times da Arábia Saudita, contra times mexicanos. Uhum. E naquele momento, o campeonato deles é melhor que o nosso? Sim. Ou só agora que o Fluminense e o Palmeiras empataram com times europeus que a gente vai achar que o nosso campeonato é melhor que o deles, que a gente tem condições de jogar o campeonato europeu, que o nosso futebol tá igual ao deles. Mas quando é brasileiro que passa vexame, lá no Intercontinental, como o Flamengo passou, como o Palmeiras passou, o Botafogo passou, né? Aí não, aí é desgaste, o time está cansado. Eles estão cansados agora, a vez deles estarem cansados é essa. Os europeus estão cansados, desgastados, final de temporada, e estão indo lá. Claro, todos os clubes estão ganhando dinheiro, mas se você perguntasse se os jogadores fossem decidir se teria esse campeonato ou não, se os jogadores fossem decidir, a maioria dos jogadores da Europa não iam querer participar desse campeonato, iam querer estar de férias agora na praia com a família. Eu só não tenho dúvida, porque teve esse movimento quando começou a surgir forte, que teria mesmo esse Mundial. Demorou para confirmar, vocês lembram, né? Sim, sim. Demorou um tempão. Quando confirmou, teve uma movimentação dos grandes jogadores europeus de não querer disputar, de achar que não fazia sentido. Mas os caras não podem... Os caras têm contrato, têm que jogar, tá ali, tá escrito. Agora, não é por causa disso que os caras vão chegar em forma. Não dá para chegar em forma, cara. Não dá. Eles têm que ter férias para treinar para a próxima temporada. E outra coisa, os grandes jogadores europeus, eles estão sem férias desde a final da Copa de 2022. Porque no meio do ano de 23, começaram as eliminatórias da National League. 24... continuou. 25 teve as finais e começou as eliminatórias da Eurocopa, da Copa do Mundo. E o ano que vem é a Copa do Mundo. Então os grandes jogadores europeus, aqueles de grandes clubes e de grandes seleções, eles estão jogando o tempo todo. Faz 4 anos. A FIFA está escolhendo
desvalorizar o maior produto dela, que é a Copa do Mundo de Seleções. Ela não teve a preocupação de falar assim, pô, 25, não vamos fazer nada em 25, vamos deixar os jogadores ter as férias deles para eles se prepararem para chegar na Copa de 26, tá todo mundo com gana, em forma. Os caras vão chegar com gana, porque é Copa do Mundo, mas vão chegar também estressado e cansado de jogar. Agora, o Danilo, eu vou passar a bola para você com uma pergunta, mas, enfim, você pode falar o seu ponto também. Mas o que eu ia falar é, eu entendo e acho bem importante as ponderações do Casagrande e do Mauro sobre isso, essa euforia. Mas, quando você olha a fotografia, talvez a gente esperasse que fosse menos do que foi. Talvez a gente não esperasse que o Fluminense fizesse o que fez, ou o Palmeiras quase ter ganhado. Só uma coisinha rápida. O Mauro falou e eu vou repetir. Nós não estamos desvalorizando o feito dos caras. Não, nós estamos vendo o pacote inteiro da situação. Tá claro. O meu ponto é que talvez, eu pelo menos não esperava que o Fluminense fizesse o que fez. E por isso essa empolgação, mas diga. Não, eu acho que é um pouco disso, da expectativa. Então a gente acaba valorizando boas atuações, ainda que tenham terminado em empate. E eu acho que tem um ponto também, né? Muitas vezes a gente viu, por exemplo, o Botafogo sendo eliminado recentemente no Intercontinental, e o tratamento aqui no Brasil foi de vexame, né? Porque o Botafogo realmente não jogou nada, foi eliminado ali antes da expectativa, era um time super caro, mas o Botafogo também estava no fim da temporada, estava morto, né? O Palmeiras teve um Mundial da Covid lá, que foi campeão da Libertadores, e 2 ou 3 dias depois teve que viajar e perdeu também para o Tigres, e o tratamento também foi de vexame. Quando o Flamengo perdeu para o Al Hilal, também o tratamento foi de vexame. Então, eu acho que no final, quando os times brasileiros vão para lá e perdem, mesmo no final da temporada, mesmo mortos, a gente trata como vexame, eu acho que muito pelo quanto os sul-americanos querem esse campeonato. E no final, esses sul-americanos, eles até tentam compensar o cansaço, compensar o fim da temporada por conta da vontade. Já os europeus não, né? Os europeus, pelo menos por enquanto a gente está vendo até aqui, acho que talvez o PSG é exceção, porque o PSG jogou em alta rotação e pôs o Atlético de Madrid para dormir rapidinho, mas o resto, você vê que o Chelsea, por exemplo, jogou contra o Los Angeles e jogou muito tranquilo, né? Tomou até um susto do Los Angeles. Então eu acho que no final falta ao europeu essa vontade que talvez compense o cansaço, porque como eu disse, a gente já viu muito brasileiro nessa final de temporada, como era no Intercontinental antigo, chegar morto e ainda assim fazer boas apresentações e tal, e quando perdia a gente tratava como vexame, então é bom a gente ponderar esses pontos. Vamos colocar o Canóbio, ele falou na zona mista depois do jogo, e acho que é um ponto interessante, né, porque independentemente de cansaço dos outros e o jogo do Fluminense, como isso pode ser a referência, deve ser a referência para o que vem por aí nesse Mundial e na temporada. Vamos ouvi-lo. A gente tem que ter o jogo como referência para o resto da temporada, não só o resto da competição agora, sino para o resto da temporada. A intensidade que a gente colocou, a dinâmica, a personalidade, a humildade também, o sacrifício de cada minuto, acho que foi muito bom. E agora não relaxar, né? A gente tem que continuar, tem 2 rivais muito fortes, por algo estão aqui, né, dentro da Copa do Mundo, assim que tomar isso como referência e continuar aí para frente, para cima e deixar a produção o mais para cima possível e uma alegria também para a torcida, que foi maravilhosa hoje, né? O Canóbio está falando que esse jogo deve servir como uma referência para o restante, para o caminho aí da temporada, não só no Mundial, mas o Fluminense todo. Falou, exagerou um pouco, não, temos adversários muito fortes pela frente, não, agora vai ter os mais fracos da chave. Foi 1-0 para o time da África do Sul no outro jogo. E é isso, Casão, esse é um ponto que ele fala, que é, esse jogo aí, 0-0 e tal, a gente joga bem contra um poderoso alemão, europeu, e esse é o trilho que a gente tem que ir, né?
Não, realmente, é acreditar, ter confiança que pode jogar contra qualquer equipe e se impor. Só que assim, a tendência do futebol brasileiro, no geral, nossa também, a nossa tendência é a gente achar que nós somos os melhores do mundo muito facinho, com muita facilidade. Nós temos essa tendência. Sim. Somos pentacampeões do mundo, aí você faz uma partida boa contra um time europeu e a gente já acha que, tá vendo nosso futebol, o futebol brasileiro e tal. Só que eles vão ter 2 jogos, teoricamente, contra equipes mais fracas. Não necessariamente dá para confirmar, o Fluminense dominou o Borussia e vai atropelar os outros 2. Isso eu estou falando do Fluminense com qualquer outro time do Brasil que está disputando esse torneio. Porque, como nós já falamos aqui, os nossos times já foram eliminados para time mexicano 2 vezes, Pachuca e o Tigres. O Flamengo foi eliminado por um time da Arábia Saudita, né? Então, nós temos provas de que ou você encara qualquer jogo com a seriedade que encarou contra o Borussia, porque agora o cenário muda, né? O Fluminense Palmeiras, Flamengo, né? O Flamengo vai pegar o Chelsea. Não, sim, mas depois vai pegar um mais fraco. Sim. Todos os times brasileiros vão chegar contra esses times teoricamente mais fracos como os grandes favoritos. Nós vamos ser, entre aspas, o Borussia da parada, né? Nas próximas fases. Nas próximas rodadas. E aí é que muda o cenário. Nós temos a tendência de se achar melhor com muita facilidade. Se não jogar sério, porque os times mexicanos jogam ali com esse calor, e eles estão acostumados, é correria. Time coreano vai por correria, time árabe vai colocar correria. Né? Tecnicamente, taticamente, talvez nós somos superiores, mas na parte do estilo mais rápido, intenso de jogo, os caras têm essa facilidade porque faz parte da escola deles. A nossa escola é mais cadenciada, é mais técnica, né? E se o Fluminense, se o Palmeiras, se o Flamengo e se o Botafogo não correr, o Botafogo estará pior, não vai pegar ninguém mais fraco. O fraco ele já pegou. Tem que correr e jogar sério, porque não é garantido só porque empatou com o Borussia ou porque empatou com o Porto, que Palmeiras e Fluminense já estão classificados, vai pegar primeiro ou segundo. Não é garantido. Tem que encarar com a mesma seriedade. Né? E nós temos essa facilidade. Nós mesmo, todo brasileiro com futebol é assim, cara. A gente se acha o melhor mesmo quando tá pior. Né? Você não vê, até hoje, tudo bem, nós podemos chegar na Copa do Mundo como um dos favoritos. No ano que vem, depois de um trabalho do Ancelotti, os amistosos podem mostrar que o Brasil pode ser favorito. Hoje, tem gente que fala que é favorito sem ter nada em mãos para falar que é favorito.